Fala galera, aqui é o Drake, e se uma profecia revelasse que você é um rei destinado a juntar dois mundos e vencer um grande mal, o que você faria? Começamos com uma lenda sobre um rei que governava as terras acima e as terras abaixo através da sua imaginação, que iluminava o reinado e trazia paz pro povo. O problema é que na chegada do 12º ano do seu reinado, uma tragédia aconteceu e obscureceu o coração do rapaz, a ponto da sua dor ser grande o suficiente para separar os dois mundos. Assim, o que restou pro cara foi enterrar seus traumas, e isso gerou uma escuridão que parou o tempo e deu origem a um monstro chamado Shroud. Agora vemos o Peter acordando depois de um pesadelo envolvendo diversas imagens, como coisas quebrando, sombras e um relógio. Nisso, a sua mãe chamada Viviane conforta o rapaz. Mesmo que o menino diga que tá tudo bem, a mulher e o seu marido, o David, sabem que tem alguma coisa de errado. Um tempo depois, a família chega à nova casa deles. Aí a Verity adora o casarão. E o homem lembra que passou ótimos momentos da sua infância ali, além do imóvel ter a estética que eles estavam procurando. Mas mesmo que a Viviane veja os defeitos da casa, ela parece aceitar a situação. Mas ela não deixa de notar o seu filho, que até agora tá no carro receoso de sair dali. Vemos o Peter com medo de pisar nas rachaduras no asfalto, então ele vai pro outro lado do banco e coloca uma meta de conseguir chegar até a casa em 3 segundos. Ao fazer isso, o menino consegue cumprir seu objetivo, e é elogiado pela Viviane, que logo ajuda seu filho a entrar na casa. Ela parece que estava abandonada há anos, só que a Verity não liga pra isso, e já tá brincando com a decoração dali. Em seguida, a garotinha tá usando sua imaginação pra imaginar uma piscina e um príncipe sapo no quintal, e o chato do seu irmão tenta estragar a brincadeira. Isso faz o David comentar que no passado também salvou a mãe deles de um príncipe sapo. Daí, enquanto a Viviane vai atender o telefone, o homem fala pros seus filhos imaginarem alguma coisa, e a Verity pensa que a casa é um reino mágico. Já o David parece ter dificuldades pra isso. Acontece que a Viviane interrompe o momento do pai com seus filhos, e mais tarde vemos o Peter escutando uma conversa sobre a chegada do caminhão de mudança, porque o banco hipotecou a antiga casa delas. Mas o menino acaba se assustando com uma rachadura que surge na parede, só que essa neurose acaba na hora que a Variety chama ele pra passear pela terra de lugar nenhum, que é só a rua mesmo. Na sequência, o Peter procura pela sua irmã enquanto é observado por alguma coisa dentro da loja, e na hora em que ele acha a garotinha, a dona da lojinha aparece farejando os dois. Aí a Verity entra na brincadeira, e aparece pra mulher já explicando que os dois estão de mudança, porém seu irmão não tá muito feliz com essa novidade. Sem contar que a criancinha também pergunta pra vendedora qual é o cheiro que ela sente, e a mulher comenta que a menininha cheira a açúcar e coisas boas, só que o Peter fede a medo, principalmente daquilo que ele não vê. Nessa hora, o garoto se assusta e tromba na prateleira, o que faz ele notar um objeto brilhante ali. O problema é que uma criatura aparece do nada empurrando aquilo no chão. Ao ver isso, o Peter tenta justificar que foi culpa de um rato na parede, mas a mulher não tá nem aí pra desculpa dele, e mostra que se quebrou tem que pagar. Desse jeito, o menino entrega as poucas moedas que ele tem, o que já é suficiente pra mulher por agora, e mesmo que o Peter não queira levar o objeto, a vendedora insiste que ele pertence ao rapazinho. Depois, a Verity devolve o casaco, e na hora que os dois estão indo embora, uma energia escura aparece atrás da sacana. Agora eles voltam pra casa, e o David pergunta aonde que os dois foram. E antes que o Peter escape, o homem puxa ele e manda o menino segurar uma lâmpada e pensar na melhor coisa possível. Só que o moleque não tá muito disposto pra essa brincadeira antiga. Mas mesmo assim ele faz, e na hora que o David instala a lâmpada, ela queima na hora. Daí, a Viviane também pergunta onde o filho tava, além de dar a ele a bússola do seu avô, que é muito importante pra família, porque o objeto ajudou o velho a sobreviver na Primeira Guerra. Vendo ela, o Peter até aceita, mas recusa o abraço da sua mãe, que fica bem triste com isso. Mais tarde, o menino tá tentando dormir, e ele se assusta com um barulho no seu quarto. Porém a Verity também aparece, e ela não ouve o som que seu irmão reclamou, e a garotinha pede pro garoto dar pra ela o objeto que ele comprou. Ao ouvir a sua irmã, o Peter nega. O problema é que a menina cismou que ele é mágico, então o jovem decide vender pra garotinha ir pro quarto logo. Nisso ela traz todas as suas moedinhas, e uma delas acaba caindo no buraco do piso, onde um olho misterioso assusta o Peter. Pra piorar, o quarto começa a tremer, e o piso se rompe. Na hora que os dois irmãos se separam, a Verity implora pela ajuda do seu irmão, que decide pular de volta pra cama, e isso não é a melhor das ideias. Dessa forma, os dois caem numa caverna e começam a ser cercados por várias criaturas que aparecem rolando. Daí, enquanto a criancinha confia nos bichinhos, o Peter fecha seus olhos e insiste que nada daquilo é verdade. Pessoal, só uma informação: esses animais são pangolins, que são animais noturnos parecidos com tatus, já que se enrolam em uma bola apertada para se proteger e podem se locomover assim. Mas um detalhe ruim sobre eles é que os coitados infelizmente são os mamíferos mais traficados do mundo. Em seguida, a Verity traduz os animais, que mandam o menino se segurar firme, porque os bichos simplesmente se transformam em rodas para transportar a cama pela caverna. A questão é que o Peter acaba deixando a sua mala para trás, e não demora muito para uma criatura sem forma começar a perseguir todos ali. Porém, eles sabem como lidar com isso, porque na hora que eles cruzam a ponte, os monstrinhos derrubam uma estalactite para impedir que o bicho passe por ali. Após essa confusão, os irmãos são cercados por essa outra espécie, e como o Peter ainda não entende o que eles falam, a Verity avisa que vai acontecer algo que dá um pouco de cócega.
cócegas. Dessa forma, depois de uma linguada na bochecha, ele passa a entender as criaturas, que também recuperaram a mala dele. O problema é que o General Rumph não gosta do fato dos seus soldados terem se arriscado para salvar uma criança que eles acham ser o rei, mas o comandante é interrompido pelo Elwyn. Esse bicho deixa claro que as regras do exército não são mais importantes que a profecia, e mesmo que agora eles possam sofrer um ataque do Shroud, tudo seria ainda pior sem o rei. Nisso descobrimos que eles são os pangolins, e há muito tempo atrás profetizaram que o monarca deles voltaria. Acontece que o Peter garante que eles se confundiram, mas o Elwyn tem certeza de que o garoto é o rei destinado a juntar os dois mundos de novo. E por mais que o menino negue, o Elwyn revela que a criança possui o artefato escrito com a língua da profecia, o que faz todos os pangolins vibrarem. Agora o ancião deixa claro que precisam agir, então ele mostra a biblioteca do lugar, e quando o Peter fala que precisam ir embora, o velho revela que a passagem entre o mundo acima e o abaixo foi quebrada para proteger o rei. Sem contar que outros pangolins reverenciam o menino, até que o Pling chega atrasado, e o atrapalhado mal consegue se portar na frente do seu tio e do futuro rei. Aí, o Elwyn manda o jovem pegar o livro da profecia e encontrar eles na caverna. Quando chegam lá, vemos a profecia mostrando animais míticos que viviam juntos antes da separação dos mundos. E quando o Peter acha que essa profecia tá errada, o ancião mostra que ela prevê toda a chegada das crianças, incluindo a roupa que eles estão usando. E o destino do garoto é reunir as peças do artefato, derrotar o Shroud na cidadela e reiniciar o tempo. Sendo mais específico, o Elwyn explica que isso fala sobre o relógio da cidadela, que guarda a luz para salvar a todos. O problema é que a caverna começa a tremer, e o general alerta que o Shroud chegou. Nisso, o líder manda os soldados se preparar pro pior, e o comandante pergunta o porquê do tal rei não enfrentar a criatura, apenas pro Elwyn explicar que ele não tá pronto. Em seguida, a Verity pergunta sobre o Shroud, então o velho explica que é um monstro nascido do próprio medo, e feito para finalizar o rei. Tanto que os pangolins trouxeram as crianças assim que perceberam que o bicho tava vindo. Mas a fraqueza desse monstro é o poder do rei. O problema é que o Peter desacredita do seu potencial. Porém, o Elwyn garante que o poder necessário tá dentro do menino, porque se ele falhar, tudo vai ser destruído. Daí o Pling chega com o livro, e o ancião explica que ali tá tudo que o moleque vai precisar para reunir as 5 canções perdidas da profecia. Através delas, o Peter vai achar as peças para remontar o relógio, mas antes ele vai precisar ser treinado pelo Luminary. Dessa forma, o Elwyn manda o general escoltar o Peter, e ordena que o Pling seja o guia deles. Um tempo depois, eles começam a viagem, e o pangolin explica que eles memorizam caminhos por canções, e essa que os soldados estão cantando para se guiar tá errada. Nessa hora, descobrimos que no lugar de levar os 3 até o Luminary, o general tá fugindo do Shroud, porque ele não acredita nas profecias, e sabe muito bem do que o monstro é capaz. Pra piorar, ele não aceita as opiniões dos outros, nem a do próprio rei, só que a discussão é interrompida pelo monstro, que já chega atacando os soldados. Essa confusão faz a Verity deslizar por um penhasco, e o Peter vai atrás dela sem medo, porém os dois ficam ilesos, incluindo o Pling, que é salvo por muito pouco. Vendo a situação em que se meteram, o garoto se desespera, até que o guia revela que a profecia previu que eles cairiam assim. Nisso, o Pling explica pra Verity que essas previsões servem pra descobrir o futuro antes que ele aconteça, tanto que foi assim que os pangolins descobriram que o Peter tava chegando. O problema é que o menino continua inseguro com tudo isso, o que faz a sua irmã se oferecer pra ser a rainha, já que tinha muita experiência em brincar de princesa, mas o Pling nega, já que a sucessão não funciona assim. Daí o Peter pergunta se o pangolin sabe o caminho certo, e ele confirma que é um especialista nisso. Então, o rei dá a sua bússola pro bicho. Ao anoitecer, a Verity continua querendo a coroa, só que ela é herdada apenas por sucessão ou um desafio, mas a garotinha não gosta disso, já que seu pai diz que a menina pode ser o que quiser, desde que pense fora da caixinha. E é claro que o Pling não entende essa lógica. Aí, ele vê o Peter colocando metas pra atingir, como andar até uma árvore em 6 segundos. Isso deixa o pangolin curioso, porém o menino não explica o porquê dele fazer isso. Em seguida, várias máquinas aparecem pra alertar que o trio não pode sair ou se aproximar, porque o Luminary tá ocupado. O azar dele é que a sua tecnologia começa a falhar. Dessa forma, o Luminary acaba achando que eles estão ali pra roubar suas invenções, mas ele descobre que o trio foi enviado pelo Elwyn, tanto que o animal se surpreende ao ver o livro. Afinal de contas, o Peter tá longe de ser o rei. Mesmo assim, o Luminary decide treinar o moleque, e o primeiro teste é o de visão, que obriga o Peter a usar um óculos com várias lentes diferentes. Após isso, o cientista pega o livro e o artefato para mostrar a próxima charada. Lá, as páginas falam que a peça tá na floresta, onde muitos são um, sendo escondida entre a luz e as sombras das raízes amarradas. A princípio, nada disso parece fazer sentido, o que faz o Luminary mandar o menino procurar direito. Aí o Peter começa a pensar no enigma, e nota que aquilo não é uma floresta, e sim uma árvore só com várias raízes amarradas. Desse jeito, eles olham pro alto e finalmente acham a peça. O azar é que eles não sabem como pegar ela dali, só que o Luminary mostra um lumen, uma lâmpada que reage com o poder interno de quem usa. No momento em que o Peter se concentra, o lumen vira vagalume. O problema é que as lembranças dos seus pesadelos acabam queimando a criatura. Isso faz o Luminary comentar que o rapaz tá desfocado. Desse jeito, ele vai precisar deixar seus pensamentos fluírem. Assim o Peter usa outro lumen, que agora sai voando. A questão é que o bichinho voa e explode, o que faz o jovem se lamentar de novo.
novo, mas é aí que o menino descobre que a detonação faz a peça cair bem em cima do livro. O próximo enigma é sobre um relógio que termina em 2 tacadas depois do 10, e quando o menino encontrar a idade dos homens, o Peter vai passar por 3 animais cegos e descobrir que o artefato tá onde os olhos devem ver, que é o tempo em que homens enfrentavam animais. Dessa forma, o trio parte e no dia seguinte eles chegam a um relógio de sol. Pessoal, pra quem não sabe, um relógio de sol usa a sua haste chamada Gnomon para projetar a sua sombra nas linhas que representam as horas do dia. E como o sol se move pelo céu, a posição da sombra sempre vai mudar, e é claro que ele só funciona de dia, desde que esteja bem ensolarado. Aí com a ajuda do Pling, a Verity fica acima do 9 no relógio, porque essa é a sua idade. A questão é que o Peter tá com dúvida sobre o enigma, e o guia lembra que os meninos normalmente encontram a idade dos homens aos 13 anos. Mas como não tem 13 no relógio, o rei procura e acaba achando uma arte marcada pelo número 13, que também possui 3 ratos desenhados. Nesse momento, ele pensa que o lugar onde os olhos devem ver se refere à cegueira dos animais. Com essa conclusão, o Peter aperta a parede e finalmente consegue a peça. E antes que o trio consiga fazer algo, um monstro parecido com um dinossauro aparece. É claro que o trio fica amedrontado, o que faz com que eles se escondam dele. O problema é que a equipe se separou. Então, ao ver que a estrutura também tá ruindo, o Peter se prepara para enfrentar seus medos, e antes que a criatura faça algo com os seus amigos, o garoto coloca a sua meta de agir em 3 segundos. Com isso, ele toma coragem e manda o monstro parar de perseguir seus amigos. Daí, não demora muito pro dinossauro entender que se trata do rei da profecia. Descobrimos que seu nome é Navitatis, e que apesar da aparência, ele é bem gente boa, e não pretendia devorar eles, e sim se alimentar dos seus sentimentos. Sem contar que é visível que o dinossauro vai mudando de forma, a ponto de ficar colorido, menor ou maior, e ele diz que tem perdido elasticidade pela idade, só que é mais confortável ser bem grande. Aí, pra se redimir, o Navitatis se oferece pra ser a montaria deles, coisa que o Pling não acha uma boa ideia, já que o monstro não foi mencionado na profecia, porém os irmãos acabam aceitando. Depois que o monstro cria as celas, vemos o Pling se matando pra conseguir cantar e acompanhar o ritmo da montaria deles, o que faz eles terem a ideia de irem se guiando linha por linha. Ao começarem a fazer isso, o Navitatis se desafia a chegar até o próximo ponto em 3 segundos. Ouvindo o monstro, o Peter comenta que também faz o mesmo. Desse jeito, eles usam essa semelhança pra se divertirem juntos, e pela primeira vez o menino consegue se animar com essa aventura. Após saírem de lá, eles chegam no próximo local, e acham alguns soldados petrificados, mostrando que o Shroud já passou por ali pra tentar recuperar o artefato. Em seguida, o Navitatis pergunta como o Peter identifica as peças, e quando o menino confirma que é pela sua bússola, o monstro decide ficar do lado de fora pra descansar. Assim, o trio entra na estrutura, e a nova charada diz que um templo esculpido nas areias possui um corredor cheio de pistas, e entre os glifos existe uma parte escondida. Uma informação rápida é que glifos são símbolos que representam alguma coisa, tipo sons, ideias ou palavras. E é claro que eles foram usados por várias culturas na história, como os maias e os egípcios. Continuando com a história, o Peter vê que agora o enigma tá bem complicado, e pra piorar, eles se assustam com uma tartaruga. Mas a Verity se aproxima pra conversar com o animal. Daí conhecemos o Ergo, que escuta a garotinha explicando quem eles são. E ao confiar nos irmãos, a outra cabeça chamada Ego aparece já percebendo que eles estão de frente pro rei. Só que o Peter não dá muita bola pra reverências, o que faz os animais acharem ele humilde. Porém, a Verity deixa claro que o irmão dela ainda não acredita na profecia. Depois, eles finalmente falam sobre o enigma. E antes que o Ergo perca tempo com dramas, o Ego manda ele explicar direito. Nisso, as tartarugas acreditam que existem 2 criaturas aladas que guardam outro templo. Mas como nem os gêmeos têm certeza disso, o Peter fica ainda mais furioso. Aí a Verity comenta que ele precisa se acalmar, mas essa discussão faz o menino falar sobre todas as suas inseguranças, e sobre como a sua irmã sempre espalha pra todos que ele é um covarde. Dessa forma, a garotinha esclarece que na verdade acha seu irmão bem corajoso, porque o garoto tem salvado ela desde o começo da aventura. Com o fim da discussão, a Verity decide ir pedir pro Navitatis virar um unicórnio, e nessa hora, o Peter liga os pontos, e descobre que as tartarugas estavam falando de grifos. Sabendo disso, o rapaz observa bem o local, e acha a figura de um grifo, e quando ele relaxa a visão, o menino acaba enxergando tudo duplicado. Ao revelar isso pro Pling, o menino manda seu servo ir verificando os símbolos que aparecem ali, até que o Peter finalmente consegue recolher a peça. A questão é que a Verity grita, o que faz eles verem a menina sendo raptada por um exército de robôs que renderam até o Navitatis, porque eles desejam as peças do enigma. A princípio, o Peter se nega a cooperar, apenas pro comandante dos inimigos descobrir que o menino guarda todos os artefatos na bolsa, e na hora que ele diz não saber o paradeiro do último, os robôs cercam ele com suas lanças. Porém, o Navitatis muda de forma e entra em combate contra os soldados. E enquanto a Verity parece se ferir, o Peter acaba perdendo sua bolsa pro comandante dos robôs. Só que, ao sacar seu lumen, o menino concentra seus pensamentos no vagalume mecânico e consegue explodir o adversário sem problemas. Já o Navitatis esmaga completamente os soldados. Por outro lado, os 2 gêmeos nem fizeram nada na luta, e o Ergo deixa claro que vai cantar sobre esse combate como se fosse um bardo. Mas tudo piora quando eles descobrem que a Verity tá virando uma estátua. E como se isso não bastasse, ninguém pode ajudar ela, porque os feridos só vão ser curados
revelados depois do fim da profecia. Então, o Peter se apressa para recolher o pedaço que falta. O enigma desse fragmento é sobre um lugar onde o oceano limita uma terra sozinha, e lá, o céu encontra o chão. Dessa forma, o Navitatis cria asas, e no meio do caminho, enquanto o Ego enche o saco do Ergo por causa da sua veia dramática, o Pling tá visivelmente preocupado com o rumo que as coisas estão tomando. Sem contar que a maldição da Verity piorou tanto que a menina mal consegue ficar acordada, e o seu irmão faz o possível para não deixar ela dormir. Chegando na ilha, os irmãos tartarugas sentem que já passaram por ali. Pra quem não sabe, isso é um déjà vu, que em outras palavras é quando a pessoa sente que já passou pela situação atual, mesmo que isso nunca tenha acontecido antes. Ou seja, é como reviver um momento que nunca ocorreu com você. E como isso ainda não foi explicado, algumas teorias científicas acham que isso acontece porque o cérebro confunde o presente com o passado. Voltando pro filme, vemos que a Verity não tem mais tempo sobrando, e na hora que o Peter pega na mão dela, ele revive o seu pesadelo da porcelana se quebrando. Antes de desmaiar, a última coisa que a menina pede é pro seu irmão não se esquecer dela. E como os gêmeos sentem que precisam falar alguma coisa e não lembram o que é, o rei e o Pling chegam no novo templo, onde a prova pra achar a peça é um jogo de memória. No começo, o Peter vai muito bem, mas conforme ele falha, o coitado do seu guia percebe que o chão vai mudando de forma, ou seja, o coitado pode dar azar e ser finalizado. Nisso, o Peter pergunta se na profecia fala que eles sobrevivem, e aí o Pling revela que o final dela mostra o rei chegando na cidadela e salvando a todos. Mas até agora, várias coisas aconteceram diferentes do que foi profetizado. Ao ouvir ele, o Peter fica furioso, porque isso quer dizer que ele não é o rei, e que tudo até agora foi inútil. Na hora em que o garoto culpa o Pling por ter mentido, o Pangolin fala que considera o jovem como um amigo, e que confia nele. Essas palavras acalmam o Peter, que com a ajuda do guia consegue completar o jogo da memória. Mas no fim a peça não tá lá, e em seguida o rei tá bem furioso a ponto de destratar o Navitatis, porque agora a sua irmã foi petrificada completamente. Isso obviamente deixa o Peter desiludido com o seu propósito, e enquanto ele sofre, o Ergo analisa a situação como um especialista em drama. Daí, os dois se lembram que essa é a parte em que o rei joga o livro. Mesmo que os dois tentem impedir, o menino arremessa o objeto longe, e na sequência as tartarugas correm até ele, apenas pra tropeçar e revelar que a peça tava dentro do casco que acabou de se quebrar. Pessoal, dá pra falar que o Ego e o Ergo são um foreshadow, que é uma técnica usada em várias histórias, em que o autor delas deixa pistas e indícios de algo que vai acontecer mais tarde na trama. E se você não lembra do momento que retrata isso, é só voltar lá quando o grupo tá resolvendo o enigma do relógio solar, porque uma das pinturas mostra os irmãos em cima do Navitatis, e próximos do artefato. Voltando pra história, o próximo enigma fala que a cidadela aguarda o rei pro teste final, e o destino encoberto, e é só a verdade que pode libertar o rei caído, que através do relógio vai conseguir completar o quebra-cabeça. Porém, a chave tá no domínio do rei, que só através de um coração corajoso vai conseguir salvar a todos. Desse jeito, as tartarugas decidem ficar cuidando da Verity, enquanto os outros três chegam na cidadela. Lá o Navitatis fala que aquele lugar foi o palco da guerra pelas terras abaixo, e o Pling reconhece que o Navitatis parece saber bastante sobre o que aconteceu. Mas o monstro diz que só ouviu histórias sobre os ancestrais do guia, que lutaram bravamente. Em seguida, o Pling lembra que aquele lugar é guardado pelas manoplas blindadas, que só autorizam o rei a entrar ali, e pra piorar, nem o Shroud pode vencer elas no combate. Na sequência, conhecemos o último obstáculo, e as mãos gesticulam olhos e ouvidos para poderem ouvir e ver, e por mais que o trio insista que os três estão ali para cumprir a profecia, as manoplas continuam não acreditando e rindo deles. Dessa forma, elas dizem que só o verdadeiro rei pode passar, e na hora em que o Peter pergunta como pode fazer isso, as mãos revelam que um verdadeiro monarca não perguntaria isso. Assim, o rei desafia elas para um duelo de pedra, papel e tesoura. Na hora que as manoplas aceitam, a disputa começa com eles vencendo o Peter. Só que o rapaz felizmente vence a segunda, e no momento de desempate, o rapaz pega algo na sua bolsa sorrateiramente, o que faz até as manoplas estranharem. Aí na hora do desempate, o Peter não faz nenhum dos três símbolos, porque a sua estratégia é concentrar sua energia em um lumen, que simplesmente finaliza todas as manoplas facilmente. Logo em seguida, o Peter e o Pling chegam na reta final, onde o Peter começa a montar o quebra-cabeça, e ele falha por ter montado ele em formato de cubo, e esse acaba sendo um dilema que nem o guia sabe responder, porém o rei lembra que talvez o segredo seja pensar fora da caixa. O garoto lembra que o enigma fala sobre um domínio de um monarca, que é um castelo. Assim, o garoto monta um castelinho e consegue ter acesso à pequena chave. De longe, o Navitatis observa tudo, e o que a gente já tá esperando desde a metade do vídeo acontece, porque o dragão petrifica o Pling e revela ser o próprio Shroud, que tava só esperando eles reunirem as peças pra agir. Vendo isso, o Peter se sente com medo e traído, apenas pro monstro revelar que ele é fruto de todas as inseguranças e sentimentos ruins do garoto, e mesmo assim a criatura pode evoluir e se tornar ainda mais raivosa. O rei até tenta debater com o Shroud, mas o canalha sabe todas as fraquezas do menino, e até ironiza a sua brincadeira de criar metas de tempo pra agir. E isso faz o Peter fugir o mais rápido possível, porque o inimigo destruiu o vagalume dele facilmente. Quando o monstro começa a destruir o lugar, o menino consegue se esconder atrás de um pilar, e ao pegar seu último lumen, ele mentaliza seus pensamentos nele. Ao vermos as lembranças do Peter, descobrimos que
que a Verity nunca esteve ao lado dele de verdade, porque ela perdeu a vida antes deles se mudarem. Ou seja, apenas o menino e as criaturas mágicas conseguiam enxergar a garota, que é o motivo dos traumas e das inseguranças do coitado. Acontece que mesmo assim, as boas lembranças e o amor do irmão permitem que ele negue o controle do medo e faça um lumen que finaliza o Shroud facilmente. Com isso, o Peter consegue reativar o relógio da cidadela e fazer o tempo rolar novamente, permitindo que todos que viraram estátuas voltem ao normal. Após a vitória, todos se reúnem, o rei recebe a sua coroa e as tartarugas chegam vestindo um pneu. Aí, a Verity também aparece. Nesse reencontro, a garotinha reconhece que seu irmão foi corajoso, e a primeira coisa que o Peter faz é coroar ela como a rainha. Daí, a menininha pergunta se agora ela pode ser a monarca, e o pangolim confirma que sim. Um tempo depois, o rapazinho acorda no seu quarto, com seu pai vendo o que precisa ser arrumado no cômodo, e antes de qualquer coisa, o Peter se anima para falar ao David sobre tudo o que aconteceu. No fim, a Verity se torna a rainha do reino abaixo, e o Pling começa a ensaiar uma nova melodia. Pessoal, antes de tudo, acho que é bom a gente fazer alguns comentários sobre esse filme, que é moldado completamente para falar sobre como o medo surge e se forma na gente. Desde o começo, o Shroud é tratado como a fraqueza do rei, que antes governava tudo pela imaginação e felicidade, mas depois se afogou em sentimentos ruins. Em outras palavras, o vilão cumpre o papel de representar o medo e inseguranças, enquanto o rei da profecia é um paralelo ao Peter, que perdeu a sua capacidade de imaginar e se divertir por causa de traumas. E no fim, a profecia fala que só a verdade pode livrar ele disso, e quem cumpre esse papel é aquela que é literalmente chamada de verdade, porque é isso que o nome da Verity significa em português. Por incrível que pareça, uma menina travessa e fantasiosa teve o papel de ser a verdade necessária para libertar o irmão dos seus medos e do que ancorava ele no passado, que era a lembrança dela. Então, para um filme infantil, a mensagem dele é ótima. Fala galera, será que um dia o Peter vai reencontrar a sua irmã e seus outros amigos? Me contem aí nos comentários. E se você quiser ver outros vídeos como esse, é só clicar em um desses que está aparecendo na tela. Muito obrigado por assistir e até o próximo.